mas eu também pensei em trabalhar um pouco a questão da linguagem, que eu acho que é uma questão que também está pegando muito vocês. Eu acho que cai muito em prova, obviamente, né? Não existe cultura, civilização sem linguagem. E, ao mesmo tempo, eu achei que seria importante também entender por que temos dificuldades em argumentar. Então, acredito que a maioria de nós aqui tem crenças religiosas, tem opiniões sobre tudo, né? Ainda mais com as redes sociais, todo mundo tem opinião. Só que a gente nunca questiona que tipo de conhecimento a gente está levando em consideração quando a gente emite uma opinião. E a diferença de opinião e argumento, né? Então, o argumento, ele é trabalhado, né? De maneira lógica, digamos assim, de maneira científica, né? Analítica. E a opinião, nem sempre, né? A opinião, às vezes, é só um Ctrl-C, Ctrl-V, que alguém disse para mim. Pode ser meu pai, pode ser minha mãe, pode ser meu pastor, pode ser minha tia, pode ser meu professor, mas não é algo que é refletido. E talvez isso seja uma das grandes dificuldades das pessoas em escrever, em elaborar, inclusive, um pensamento, uma ideia, um posicionamento. Por quê? Olha o meu cachorro aqui, gente. Vem cá. Olha. Eu tinha pedido ele para subir, ele não quis. Aí agora que eu comecei a aula, ele quer aparecer. Ele é meio narcisista, né? E aí, o que acontece? Quando a gente, quando a gente não tem consciência do tipo de conhecimento que a humanidade ou a civilização já produziu, a gente começa a acreditar que tudo que está ao nosso alcance é válido. E não é válido. Né? Por exemplo, num texto dissertativo argumentativo, o que é válido para a banca, o que é válido para, enfim, para quem está analisando um texto, é a argumentação. E a argumentação, ela digamos, um fundamento, ela usa um fundamento. Pode ser a questão histórica, pode ser a questão sociológica, pode ser a questão filosófica, enfim, o conhecimento, no caso da redação, do dissertativo argumentativo, ele é fundamental. Você precisa ter conhecimento, e o conhecimento histórico, sociológico, científico, que seja, cachorro, fica quieto, hein? Para poder argumentar. Então, talvez seja difícil a gente argumentar porque a gente não aprendeu a argumentar. Começa não, hein? Começa não, hein? Aí, pagando de doido aqui. Aí, quando a gente tem essa dificuldade, a gente não imagina de onde vem essa dificuldade, né? Por que temos dificuldade de argumentar? Porque a gente não aprendeu isso, geralmente, na escola. Né? Na escola, quando a gente tem aulas de produção textual, é muito voltado para escrever algo bonitinho para a professora colar na parede, ou, enfim. Quando a gente chega no ensino médio, no máximo ali, fazer um textinho, mais ou menos ali, para ganhar uma nota e pronto. Não se preocupa, né, na escola, e inclusive eu não culpo os professores, mas culpo o próprio sistema educacional, que é péssimo, não se preocupa com a qualidade argumentativa dos alunos. Então, a gente acha que, às vezes, falar algo e defender algo já é algo válido por si próprio, né? Então, eu não gosto de fulano por causa disso. Ele é chato, é isso. Mas não tem um argumento, não tem um embasamento, né? Então, a gente aprendeu que isso é uma opinião e que isso é válido em si mesmo. Porque é diferente de um argumento. Um argumento, ele usa dados empíricos, né? E a nossa dificuldade em argumentar está aí, né? A gente acreditou, inclusive com as redes sociais, isso se tornou, digamos, quase uma lei sacra, né? Que a opinião é minha, todo mundo tem que respeitar. Não, a opinião nem é sua, né? Para começar, né? Por exemplo, a opinião pública, por exemplo, ela é influenciada pelos meios de comunicação, pela igreja, pela família. E onde está a razoabilidade? Onde está a racionalidade nisso tudo? Ninguém pergunta. Isso que você está dizendo contra mim ou contra aquela pessoa ou contra aquela instituição é verdade? Tem prova disso? Ninguém questiona isso. Então fica difícil a gente depois elaborar uma tese,
um posicionamento. O que é um posicionamento? É o que eu penso acerca de um assunto. O que eu penso acerca disso? E aí muitas pessoas não sabem, porque elas não têm opinião sobre as coisas, não têm opinião sobre nada. O que elas aprenderam é copiar a opinião do outro e emitir a opinião do outro. Né? A gente aprendeu a dar um Ctrl-C, Ctrl-V e não questionar sobre isso. Questionar aquilo que a gente está recebendo e não questionar aquilo que a gente está emitindo. Então, por isso que a argumentação ela é tão difícil, por exemplo, nas provas, porque a gente se acostumou que, para argumentar, é só trazer alguma coisa que eu penso e colocar uma palavra bonita que a banca vai considerar isso bom. Não é. Né? Falar bonito não é ser inteligente. Né? Já vi gente que tem muito vocabulário e não fala nada com nada. Né? Mas a razoabilidade, ou seja, a razão dentro do discurso, dentro do argumento, a lógica, a coerência, a boa interpretação do seu ponto de vista é que vai garantir ali uma boa pontuação, né? A sua interpretação acerca do tema e a sua argumentação é que vai valer. Mas para isso, a gente precisa ler, precisa ter curiosidade, né? E hoje em dia, né, dá para dizer que não tem conhecimento quem não quer. Né? Muita gente tem na palma da mão um celular com internet. Né? Eu lembro que um tempo atrás eu tinha que ir na biblioteca da escola fazer trabalho, pesquisar lá na biblioteca, e era muito gostoso, era muito bom. Sinto falta, inclusive, disso. Hoje, a gente tem um chat GPT, a gente tem um smartphone, a gente tem um computador na mão o dia inteiro. E nunca, assim, eu nunca vi tanta gente ficar mais burra do que antes. Eu nunca vi. Porque hoje o império da opinião ela é muito maior. Antes, você assistia uma novela, um jornal, e o jornalista podia estar mentindo para você e você acreditava e achava que, bom, é o jornalista, ele está falando a verdade, só porque ele está bonitinho ali, só porque é o William Bonner. Né? O William Bonner fez faculdade, então ele está falando a verdade. Ele se veste bem, está bem apresentado, então ele está falando a verdade. Por engano, né, gente? Por engano. Hoje, todo mundo consegue emitir sua opinião. E aí, se todo mundo está falando alguma coisa acerca de um assunto, a gente tende a repetir aquilo que está todo mundo dizendo para ser aceito. E aí que morre a inteligência. Morre e está morrendo cada vez mais, tá? Não é a inteligência artificial que vai acabar com a humanidade. É a burrice natural. Entende? E isso tem um cara chamado acho que é Miguel Nicoleles, que é o neurocientista, um dos neurocientistas mais inteligentes do mundo, que é brasileiro, inclusive. Ele dá aula no exterior, Japão, Estados Unidos, para todo mundo. O cara é um dos gênios, assim. E ele fala, né, que a inteligência artificial, ela não é nem inteligente nem artificial. E o que preocupa ele é a burrice natural, que é a preguiça de pensar, né? O brain rot mesmo, que é o apodrecimento do cérebro, conta, né, desse vício que a gente tem de ficar ali rolando a tela do celular, vendo vídeo idiota o tempo todo. É bom assistir umas coisas engraçadas e rir, tá? Mas ficar só naquilo, isso danifica o seu cérebro. E aí virou a expressão do ano de 2024. Agora essa expressão já está no dicionário, já faz parte do Lexo, né? Pelo menos lá no Reino Unido. No Brasil já vai fazer também, né? E o Brasil copia o mundo, né? Então pensa, palavras assim, elas têm um contexto, né? Eu já falei na outra aula, em outras aulas, né? Que o texto traz um contexto, a palavra que surge de um contexto. Então, o brain rot, ele significa isso, apodrecimento cognitivo. Então, quer dizer que a gente tem hoje mais ferramentas para sermos mais inteligentes, no entanto, a gente está ficando mais burro. Burro no sentido que a gente não tem desejo de aprender, não tem curiosidade, não quer saber e acha que é inteligente, e acha que é esperto, e acha que é o melhor. Quando, na verdade, só está se enganando, né? Na verdade, ser inteligente dá trabalho, não é sempre prazeroso, né? Estudar, mas se a gente quer argumentar bem, ter um entendimento, compreensão de um assunto, a gente precisa pesquisar,
né? Então, dá trabalho, né? Dá trabalho ser inteligente, dá trabalho pensar, dá trabalho analisar, refletir, ter uma opinião embasada, dá. Mas é isso que a gente tem que ter quando a gente precisa, né? Fazer algo com qualidade, né? Então, eu trouxe aqui para a gente tipos de conhecimento que a humanidade produziu. Eu achei que seria importante trazer isso, é algo básico, mas acho que vale a pena, né? Então, conhecimento empírico tipo de conhecimento que a gente tem, que é baseado na experiência prática e na observação direta do mundo. Que é isso, né, gente? Sabe quando você vive alguma coisa, você diz assim, eu sou pobre, mas eu não sou um criminoso. Eu não entendo por que as pessoas que são pobres são criminosas. Eu tive uma educação ruim, mas eu sou uma pessoa boa. Então, essa pessoa está usando a experiência dela para interpretar o mundo. É um conhecimento empírico, ela viveu aquilo, ela está validando aquilo, mas isso não é um conhecimento científico, que a gente vai falar depois ali, tá? Ali embaixo. Então, você não pode interpretar o mundo a partir da sua experiência, porque é a sua experiência, e você é um entre 8 bilhões. 7 bilhões, sei, né? 8 bilhões, 8 bilhões, né, gente? 8 bilhões de pessoas, né, produzindo lixo. Então, assim, pensa que tem 8 bilhões de pessoas no planeta, e se você interpretar o mundo a partir da sua experiência própria, você pode cometer muito equívoco. Você pode ler o mundo muito errado. Porque a sua experiência tem relação com aquilo que você viveu. E nem todo mundo viveu da maneira que você viveu. Muita gente viveu coisas parecidas. Mas tem coisas que você sentiu que só você sentiu. Tem coisas que as pessoas viveram, digamos assim, o seu irmão viveu a mesma coisa que você e ele sentiu diferente. Joaquim, cara! Meu Deus! Gente, hoje a sala tá bonita, tá? Ó, bem-vindo, cara. Tá aqui, enfim. Tá linda, a sala tá linda, professor. Seja bem-vindo, cara. Que felicidade, cara. Tô muito Valeu. feliz. Então, quando a gente usa a nossa experiência para explicar o mundo, a gente corre ao erro de achar que todo mundo vivencia as coisas da mesma forma. E não, né? Às vezes você tem um irmão que viveu a mesma coisa que você, viveu no mesmo lar, teve a mesma educação, a mesma mãe, o mesmo pai, e ele recebeu aquela educação diferente de você, né? Então, a gente não pode ler o mundo a partir da nossa experiência própria. Ela pode ser validada, né? A gente não vai invalidar o que a gente viveu, mas não pode interpretar o mundo, porque o mundo é mais complexo, né? Nós temos continentes, culturas diferentes, gerações diferentes. Então, quando a gente usa a nossa experiência prática de vida para interpretar o mundo, a gente vai correr ao erro do subjetivismo, né? Pode falar, Nayane, né? Pode falar. Oi, professor. Oi. Só uma dúvida. O que o senhor acabou de falar aí são métodos de contexto de concordância, é isso? Só para eu entender mais profundo. São de onde surge a nossa, digamos, os nossos argumentos, nossas opiniões, né? Quais são os tipos de conhecimento que existe no mundo, que já foi produzido, que a gente utiliza para opinar, argumentar e convencer alguém, ou convencer a gente mesmo. Então, tem esse conhecimento prático, por exemplo, sabe quando você fala assim, a nossa mãe, alguém fala assim, você apanhou e nem por isso virou um sujeito mau. Ela está Certo. usando da experiência prática da vida, usando também uma retórica, né, de que as pessoas são o que elas são porque elas escolhem, não porque elas sofreram coisas, né? Ou assim, eu vivi isso, mas eu não virei bandido. E sabe assim, quando eu uso a minha experiência própria, a vida prática é isso, gente, é aquilo que eu faço, aquilo que você faz um dia, enfim, você dá valor ao que as pessoas estão fazendo, e não porque elas estão fazendo. Então, assim, digamos que uma pessoa aqui passa tudo certo, ela pode pensar, minha vida é uma vida boa, porque eu faço tudo certo. Você escutou demais, Júnior? Né?
Ah, você apanhou, mas, enfim, tá aí, tá um bom menino, tá saudável. Você comeu um monte de coisa que não prestava e tá aí saudável, tá vivendo. Então, parece que a experiência própria, a experiência prática, né, digamos, ela tem uma finalidade em si mesma, né? Parece que o conhecimento está ali. Ah, a pessoa não morreu, então é válido. Entende? E isso, gente, eu estava conversando com a minha prima ontem. Ela está com gordura no fígado. E eu falei para ela, como está a sua alimentação? Ah, estou comendo muita fritura. Ela morou com a gente durante a infância, né? Eu falei, você lembra que a minha mãe fazia muita fritura para gente? Você levou isso para sua experiência gastronômica, né? Ela falando que estava fazendo muita fritura para ela e para os filhos dela. Eu falei, aqui em casa eu não faço fritura. O que a gente acumulou de gordura na infância, né? A gente está tentando eliminar. Então, ela pegou aquela experiência, bom, todo mundo viveu, né? Ninguém morreu, e continuou comendo muita fritura. Agora está com um problema muito sério, e agora tem que tratar, está fazendo dieta. Então, a experiência prática, ela faz uma experiência muito ruim. Mas a gente valida analisando sempre, morreu ou não morreu? Se sobreviveu, é porque já viu aquele ditado que aquilo que não mata engorda? É tipo isso, né? Não morreu? Então, né, sobreviveu? Tá bom, é válido. E isso é um tipo de conhecimento, digamos, empobrecido, né? Um conhecimento limitante para a gente, né? Nem sempre aquilo que não mata a gente faz bem. Às vezes deixa sequelas, às vezes deixa traumas, né? Então, muita gente passou por uma infância difícil, pais violentos, pais abusivos. Mas sobrevivi, sou um cidadão de bem, sou isso, aquilo. Tá, mas tá cheio de neurose, tá cheio de trauma, tá cheio de coisa, de fobia, de ansiedade, né? Então, você precisa fazer o quê? Precisa fazer terapia, né? Vai para análise, né? Vai fazer alguma coisa. Então, o fato da gente sobreviver não significa que a gente está bem, que sobreviveu bem. Muita gente, inclusive, né, diante de uma família muito problemática, acaba adquirindo transtornos, né? E a pessoa tem que tratar o resto da vida. Então, isso pode ser transmitido de geração para geração, né? Sua mãe sempre fez assim, então você vai fazer também, né? Tá vendo aqui, ó, transmitido oralmente de geração em geração. Então, a gente acha que, minha mãe sempre acreditou nisso, então é verdade. E não, né? O conhecimento de uma geração é o conhecimento que aquela geração conseguiu produzir. Nossa geração é outra, está produzindo outras coisas. Né? A geração dos meus pais não tinha rede social. Né? Hoje, essa geração dos meus pais não sabe lidar com isso. Não sabe lidar. Vocês assistiram aquela série Adolescência? Aquela série é muito boa, ela é perfeita, inclusive, e mostra a angústia do pai, que diz, poxa, mas eu não batia nele, eu dei uma boa educação para o meu filho, por que ele matou uma menina? Ele, um garoto de 13 anos, matou uma menina de 13 anos. Isso aconteceu na vida real, tá? No norte e no sul global. O próprio diretor e ator do filme, ele fala sobre isso. Então, essa geração, nossos pais, por exemplo, e esse pai lá do filme, da série, ele fala isso direto, mas eu não batia nele, eu tratava ele bem. Mas o pai gritava com a mãe, era agressivo com as pessoas, inclusive a mãe tinha medo, eles tinham medo do pai. Mas por ele não agredir o filho, ele achava que ele era o melhor pai. Né? Ele achava que ele era um bom pai porque, já que ele não estava repetindo o comportamento do pai dele, ele era um excelente ser humano. E não era, não foi suficiente. Né? Mas o conhecimento que ele tinha era aquele. Né? Ser pai na época dele, do pai dele, né? Era ser violento, era educar com violência, né? Inclusive com tortura. E ele, por não agredir o filho, ele achava que ele era um bom pai. E, no entanto, o filho acabou cometendo um crime. Então, essa série, assim, ela é muito boa para a gente pensar essa questão de educação entre pais e filhos, essa confusão de gerações, né? E o que é educar uma geração diferente, o que é um valor para uma geração, o que é valor para outra geração. E, então, o conhecimento prático, ele é sempre limitador, porque ele não está embasado em nada, ele é só algo que você repete, você reproduz
digamos, por osmose, né? A pessoa fez, eu vou fazer também. Né? Não sei se é bom, não sei se é ruim, vamos fazer. Aí, outro conhecimento, que eu acho também que ele pode ser muito prejudicial. Caraca, cachorro, você tá brabo, hein? Tá chato, hein? Fica quieto. É o conhecimento religioso, que é o tipo de conhecimento que nós adquirimos desde a infância, que ele é um conhecimento que visa explicar perguntas, talvez, das mais... as perguntas, talvez, que sejam mais importantes para os seres humanos. De onde viemos, o que somos e para onde vamos. A religião, ela tenta tratar e responder essas 3 perguntas que todo mundo dia já fez. E é por isso que o conhecimento religioso ele é tão forte. Porque é muito difícil você explicar pela ciência tudo isso. Porque tudo é muito complexo. E por ser muito complexo, dá trabalho, né? Dá trabalho ler sociologia, filosofia, história, economia, psicanálise. Dá muito trabalho, né? Para entender de onde viemos, o que somos e para onde vamos. Né? Para a gente entender, tem que ler tudo isso, né? E a religião, ela tenta responder essas questões. E é por isso que muita gente fica presa ao conhecimento religioso. E acredita que o conhecimento religioso responde tudo. E aí que a pessoa fica muito confortável. E aí não pesquisa, não estuda, não lê um artigo, não lê uma coluna, não lê nada. Porque, para ela, se Deus já responde a humanidade, a história, o planeta, o antes, o agora e o depois, não preciso mais ler, né? Está tudo respondido, está tudo lá na Bíblia, né? E isso também é limitador, porque a sua religião é uma entre tantas outras, né? Então, outras pessoas têm outras visões, outras interpretações do mundo, inclusive interpretações mitológicas ou divinas. Então, é um conhecimento também limitante, limitador, né? E não vai corresponder, digamos, cientificamente às coisas. Então, ele pode ser também limitante para a sua consciência. Então, a nossa consciência ela é produzida a partir do conhecimento, a partir das experiências. Mas, digamos que, se eu não tenho consciência de que a minha fé só é mais uma fé, que a minha vida, aquilo que eu vivi, é só mais uma experiência dentro de tantas outras bilhões de pessoas, se eu começo a entender que isso não é o centro do mundo, se eu me tiro do centro do mundo, começo a pensar que eu sou só mais um, eu começo a pensar que, bom, eu vivo em sociedade, eu vivo no coletivo, existem coisas que me influenciam e isso influencia a minha maneira de pensar, minha maneira de sentir, minha maneira de falar. Então, eu começo a entender que, bom, eu faço parte de um contexto e isso pode me favorecer ou me desfavorecer. Então, uma pessoa que é de classe média, por exemplo, classe média alta, o contexto dela vai favorecer ela. Inclusive, dando aula, gente, eu conheci alunos, inclusive como o Joaquim, que tem uma inteligência absurda, mas, né, era visto como um garoto rebelde, um garoto desobediente, né, Joaquim? E até hoje eu não me esqueço, né? Esse menino me procurou num sábado à noite, pedindo o conteúdo do ano inteiro de física para fazer uma prova final numa segunda-feira de manhã. Isso era sábado à noite, tipo, umas 8 horas. Lembro, como se fosse hoje. E aí eu entrei em contato com a professora, eu acho que é Catiúci, né? Aí a Catiúci falou assim, é sério que ele pediu conteúdo agora? Eu falei, mandei o conteúdo. Esse menino estudou, acho que um dia, né? Acho que um domingo inteiro, né? Chegou na segunda-feira, ele tirou 70, numa prova que valia 100. Aí eu pergunto para vocês, esse menino tem dificuldade cognitiva? Não tem. Ele tem uma habilidade cognitiva rara, assim como o Júnior também tem. Né, Júnior? É raro isso. Só que, muitas das vezes, o nosso contexto familiar, social, econômico, não vai potencializar isso. Não vai potencializar. Então, a nossa família vai dizer, vai trabalhar no supermercado para ajudar a pagar as contas. Essa família não está interessada, por exemplo, em meu filho é inteligente, ele tem que ir para a universidade, ele tem que ir para a federal, onde estão as cabeças pensantes. Ele tem que fazer um mestrado, um doutorado e ganhar bem, porque ele é muito inteligente. Então, temos que valorizar isso. Eu tenho um cliente
Ele está há 2 anos pagando cursinho, professor particular para o filho, entrar no IFES para fazer o ensino médio. E eu passei no IFES 2 vezes. Sem professor particular, sem cursinho, sem escola particular, tudo de graça. E tem gente que está ali 2 anos tentando e não consegue. E vocês, por exemplo, o Júnior, o Joaquim, por exemplo, tem uma inteligência acima da média. Então, se ele pegar ele para estudar, tá rapidinho. Consegue aprender coisas que pessoas demoram meses e anos para aprender. Só que o nosso contexto não vai valorizar isso. Nosso contexto, por exemplo, famílias que vêm de periferia tem que trabalhar para pagar a conta. O negócio de estudar não é com a gente, não. Esse negócio é com os bacana, né? Eu falando isso uma vez com o Júnior, né? Uma vez eu era criança, passei em frente o IFES, que era a escola técnica na época, década de 90, né, gente? Né? Eu sou velho, né? E minha mãe falou bem assim, essa escola é escola de bacana. Só bacana entra lá. Eu não esqueci isso até hoje. Eu era criança. Devia ter uns 5, 6 anos, né? E quando eu entrei no IFES, eu me achava um intruso. Porque achava que aquilo não era o meu lugar. Olha que louco, né? Minha mãe falou isso para mim quando eu era criança. Eu passei no IFES 2 vezes, inclusive na UFES. E eu entrava lá, eu achava que aquele não era o meu lugar. Eu me sentia muito intruso. Por quê? Minha mãe tinha colocado isso na minha cabeça, que aquilo não era o meu lugar. E a gente, sem perceber, a gente vai internalizando isso, a gente carrega isso dentro da gente, achando que isso é verdade, né? Bom, eu sou inteligente, mas aquele não é o meu lugar. Só que isso é uma percepção dos nossos pais sobre nós, sobre a nossa vida. Só que a minha mãe, meu pai, a mãe de vocês, o pai de vocês, têm uma percepção da vida muito mais triste, muito mais sofrida do que a nossa. A nossa geração hoje ainda tem mais oportunidade de estudar, de, né, sofrer um pouquinho mais, né, comprar um apartamentozinho, né, pagar ali, né, suaves prestações, né, mas a gente não está determinado a ter uma vida tão privada igual os nossos pais tiveram. Aí, você quer falar alguma coisa? Pode falar. É muito bonito o senhor falar isso, professor, porque isso estimula nós que estamos aqui para aprender essa visão, e muita gente acha que isso é muito pequeno, outros acham que isso é bobagem, né? Não leva como uma filosofia de eu vou botar em prática e vou estudar mais profundo. Porque eu também vim de muita humildade, eu vim de poucas oportunidades, mas quando eu tive a oportunidade, o senhor foi um que me abraçou. Você está entendendo? E isso é bonito lá na frente, porque história de superações para os nossos filhos, próxima geração. Porque hoje o governo paga praticamente para você estudar. E tá sobrando vaga no ProUni, tá, gente? Não é mentira, não, tá? Tá Dando sobrando. curso de graça. E dali é um degrau para você subir mais um degrau. Então, tá Interessante, essa fazendo observação. Sim, enfim, né? É complicado quando a gente carrega essas. Sabe quando a mãe e o pai, que pessoas. Quando a gente é criança, a gente considera o pai e a mãe super-heróis, pessoas inteligentíssimas, né? Porque são eles que explicam o mundo pra gente. Então, a palavra deles tem muito peso na nossa vida, muito peso, e as palavras deles formam nossa personalidade, nosso caráter, nossa visão do mundo. Então, eu tinha uma visão de um mundo que era, bom, muita coisa não é para mim, então não vou tentar, porque tá certo que eu vou fracassar, né? Tá certo que eu tô tentando uma coisa que não é da minha classe, enfim. Só que aí eu fui percebendo, né? Meus pais também faziam muita coisa errada, falavam muita merda. Então, eu não vou ficar dando ouvido para tudo que eles falam, porque minha vida não precisa ser uma cópia da vida deles. A minha vida pode ser do jeito que eu quero também. Então, vou tentar dar meus pulos. Mas, enfim, essa questão dos pais, ela é muito pesada, né? Aquilo que a mãe e o pai falam para a gente, muitas vezes a gente não esquece e leva para a vida como se fosse uma sentença, né? E é bom a gente pensar, né? Será que falaram isso porque tinha medo também deles arriscarem, sofrerem, e quis passar esse medo para a gente não tentar, para a gente não sofrer também? Então, assim, às vezes eles projetam o medo deles na gente, projetam sonhos deles na gente, e a gente carrega coisa que não é nossa, carrega coisa, traumas dos pais, sabe? E vai vivendo uma vida mais ou menos torta, assim, né? Tipo assim, né? Uma vida mais prática, né? Ah, sobrevivi, ok, então bora. Só que se a gente pode ser mais, por que não ser, né? Se eu posso ser mais feliz, se eu posso gostar mais de mim, se eu posso ter mais orgulho de mim, por que eu não
eu não vou fazer isso, porque eu estou me limitando, né? Porque eu estou me auto-sabotando. Talvez por conta disso, né? A gente acreditou numa coisa que a mãe e o pai disse lá no comecinho, a gente achou que aquilo era verdade. Na verdade, eram nossos pais, nossas mães, com as limitações deles, vivendo contextos diferentes que fizeram eles acreditarem que aquilo era a vida deles. Mas a vida deles é a vida deles, a nossa é a nossa, a gente pode fazer a nossa também, enfim. Então, pensar no conhecimento religioso como algo limitante é positivo. Você não precisa pensar assim, nossa, mas a minha crença é errada, a minha crença... Isso aí é algo muito subjetivo. Mas pensar que na humanidade nós tivemos várias religiões faz a gente pensar que cada grupo que pensa ou crê em algo religioso diferente tem uma interpretação do mundo diferente. E isso tem que ser compreendido, interpretado enquanto cultura, né? Então, logo, o conhecimento religioso ele vai ser limitante na hora de produzir ou de pensar a sociedade. Se a gente pensar que todo mundo tem que ser assim, né? Então, tem gente que, no Japão, por exemplo, o cristianismo não é a religião, né, majoritária. Hindu, acho que é o budismo com outra religião lá, que eu não lembro agora. Então, pensar isso, né? A sociedade, a humanidade, ela é diversa, complexa, é plural, e cada um tem aí, cada cultura, cada continente tem um modo de pensar o mundo, de sentir o mundo e de expressar o mundo, né? Então, o conhecimento filosófico, que é o conhecimento que tenta entender a lógica das coisas, a origem das coisas, que é um tipo de conhecimento mais abstrato, mas eu não considero tão abstrato, não, porque a filosofia, inclusive, ajuda a gente a pensar a realidade, como a realidade é produzida. Né, Júnior? Júnior comprou um livro, né? O Filosofia Prática, né? Consegui convencê-lo, né? Comprei 3 livros logo de uma lapada, eu quero zerar. A pessoa vai nem dormir mais, né, gente? O negócio desligou aqui. Mas, enfim, vai ficar desligado, né, por enquanto. Então, o que acontece? A filosofia, ela pensa na origem das coisas, como as coisas se dão por meio da lógica. Ou seja, qual é a lógica por trás das nossas ações? Qual é a lógica por trás do Estado? Qual é a lógica por trás das empresas? O que faz as coisas funcionarem por meio do pensamento. Deixa eu ligar esse negócio. Vou ficar bravo com esse negócio aqui, gente. Eu tenho meus toques aqui. Mas, enfim, a filosofia vai pensar em como o pensamento da gente determina o nosso comportamento, o nosso sentimento e a nossa consciência. Olha que louco, né? Então, ou seja, para a gente pensar o que a gente pensa, a gente primeiro acreditou em alguma coisa. E quando a gente sair acreditando em qualquer coisa, hoje, por exemplo, gente, vou dar um exemplo muito, muito engraçado e triste para vocês. Hoje eu estava lá no centro de Vitória, aqui no centro, e fui comprar uma sombrinha que eu perdi no Uber, né? E parou um moço, um vendedor ambulante, e um moço negro, assim, né? Aparentemente pobre, né? E tal. E aí ele elogiou minha barba. Cara, a minha barba tá falhando, né? E tal. Minha autoestima cai, né? Tá bonitão mesmo, professor. Aí eu comprei minoxidil esses dias, voltei a passar. Aí eu, agora a masculinidade vai voltar. Aí o cara elogiou minha barba, cara. Putz, grila, pegou o meu ponto fraco. Ele falou, pô, que barba bonita, cara. Que sei o que eu. Pô, obrigado, cara. Fiquei feliz, né? E aí o cara, pô, você acredita que eu tava aqui trabalhando? A mulher disse que não compra com preto, me chamou disso, aquilo. Pô, cara, que merda, hein, cara? Que triste. Eu, não, então leva aqui, esse perfume aqui. Hã? Você tá me dando um perfume de graça? E, não, então leva aquilo aqui. Ah, minha filha nasceu esses dias. Pronto, cara. Ali o cara já tava me dando um 7-1, gente, eu não percebi. Enfim, o cara falou que a filha tinha acabado de nascer, que não sei o quê, acabei comprando os 2 perfumes que eu nem queria usar, que eu não precisava, e descobri que depois era um golpe, né? O cara, na verdade, não tinha filho nenhum, não, enfim, ninguém xingou ele de nada. Aí eu pensei, que tonto, né? O cara usou a condição de
de negro para se fazer de vítima ali, passar um 71 para mim, e eu caí, cara, gastei R$ 40 no negócio. Eu fiquei assim, que burro que eu sou, né, cara? Sim, cara! E, ó, vendedor, gente, vendedor é um bicho do capiroto. Porque o que ele trabalha? Ele trabalha seu psicológico. O que é isso? O que esses demônios aprendem? Você tem que apelar para o emocional da pessoa. Então, cara, o que ele fez? Ele é muito inteligente, muito esperto, e eu sou sonso pra caramba. Ele pensou, eu primeiro vou elogiar a pessoa. Você quer ter atenção de alguém? Elogie ela. Pronto. Elogiou, falou da minha barba, acabou, né? Eu, pô, tô bonito, né, cara? Que massa, né? E aí, depois que ele fez uma encenação de vítima para chamar o quê? Ativar em mim a minha compaixão. Ele conseguiu ativar. Pô, me chamaram de preto aqui, não sei o quê. Eu, pô, cara, que merda, hein? Pô, que triste, cara. Mas não fica assim, não. Ele toma. Aí, pô, quem não quer ganhar um presente, né? Apesar que eu não iria usar, mas falei, vou dar para alguém, né? De repente, né? Aí peguei. E aí ele viu, pô, minha filha tá nascendo aí. Outra informação. A filha nasceu. O que a gente valoriza, né, na sociedade? Família. Então, a filha dele nasceu, que lindo. Eu, para mim, tanto faz, nasceu ou não. Eu não quero ter filho mesmo, acho isso um saco. Mas, enfim, tem que ficar feliz, né? Tô brincando. Aí eu, cara, que legal, sua filha nasceu, tá? Pô, cara, preciso comprar uma fralda pra ela. Pronto. Aí eu, caraca, né? Vou ajudar o cara, né? Pronto, o cara vendeu R$ 40 lá o negócio. Mas pensa, o cara, ele manipulou os meus sentimentos. Né? Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme, quando você assiste uma novela, quando você assiste uma série, quando você assiste jornal, quando você assiste Balanço Geral, por exemplo, quando você está diante das redes sociais, o que você está exposto? À manipulação dos seus afetos. O tempo todo. E as pessoas te convencem. Quando a gente é ingênuo, e a gente todo mundo nasce ingênuo, né? A gente não nasce maldoso, né? A gente acredita nas pessoas, né? A gente acredita na nossa mãe, nosso pai. A gente vai, digamos, repostando isso, né? Compartilhando isso como se fosse a verdade absoluta, né? Então, o que essa pessoa fez? Manipulou os meus afetos. Ele primeiro me elogiou, capturou, pronto. Capturou a minha atenção. A propaganda faz isso, né? Quando você vê a propaganda do McDonald's, que tem um hambúrguer grandão na tela, que cobre a tela inteira da televisão, quando você vai lá comprar, cabe nem na palma da mão, né? Negócio pequenininho, ele está trabalhando com o quê? Com seus 5 sentidos, né? Ou trabalhando com o seu corpo, né? Com a fome, com o instinto de sobrevivência. E aí aquilo fica na sua memória. Porque às vezes você está com fome, e aparece uma propaganda, aparece um hambúrguer de todo tamanho, você pensa, isso aqui vai ser a solução. O corpo vai reagir, né? Você vai salivar. Então, a propaganda trabalha com isso, com a manipulação. A novela trabalha com a manipulação das suas crenças, dos seus valores. O jornalismo trabalha com a manipulação. O tempo todo, esse dia estava assistindo o Tropa de Elite, inclusive, né, por influência dos meninos, né, do Júnior, do Thiago, né? E estava ali olhando, percebendo a narrativa e o discurso do Capitão Nascimento. E o Capitão Nascimento era um cara ali que ele julgava ser muito honesto, apesar de torturar as pessoas. Ele se julgava um antissistema, apesar de fazer parte do sistema. O que eu estava reparando no discurso do Capitão Nascimento durante toda a narrativa do filme, e por que as pessoas se identificam muito com ele também, né? Ele tem a postura do homem honesto, que valoriza esse trabalho, mas ele, no primeiro filme, ele grita com a mulher dele de uma maneira, assim, assustadora. Não, acho que no segundo filme, Tropa de Elite 2, que ele quase agride a mulher dele. E aquilo fica assim, opa, isso não tá certo, gritar com a mulher daquele jeito, a mulher grávida, né? Se não me engano. E ele fala assim, ele fala o tempo todo, o sistema é isso, o sistema é aquilo. Mas quem é o sistema? O sistema é o Estado. E mas quem é o Estado? Quem é o aparelho repressor do Estado? A polícia. Ele está falando que a polícia é corrupta. Mas ele é do BOP. Ele também é a polícia, ele também é do Estado. Ele tortura. Ele viola um direito constitucional.
Então, ele é o herói? Não. Mas ele se coloca como herói. E a gente cai no quê? A gente cai no discurso. A gente cai na cena, a gente cai no 171, que eu caí hoje, né? A gente cai. Porque nós somos, digamos, naturalmente ingênuos. A gente não é treinado para a malícia, para o que o outro está fazendo para nos manipular e nos dominar. Mas ele tem valores. Ele vai ter um filho, todo mundo comemora no início do filme, né? Ele vai ter um filho, que não sei o quê. Mas bora matar ali o povo ali. Bora matar ali. Então, assim, tem uma valorização da vida, do filho, da virilidade do homem que resolve as coisas. E aí ele percebe, por exemplo, que a polícia toda é corrupta, que o coronel, o comandante, o secretário, o governador, tem a milícia, e que ele está sozinho. E aí o filme o tempo todo fica fazendo crítica, né? O Cabral lá, né? O Cabral, que era o cara que ficou com a mulher dele, ele tem raiva daquele homem, ele discute demais com aquele homem. No final, ele se alia a quem? Ao Cabral. E o Cabral tá lutando contra o sistema. Mas qual o sistema que ele está lutando? Contra o Estado, que mata pobre, preto, né? Mais branco de elite lá, que trafica, que rouba, que mata, que faz a mesma coisa, ele não é tratado como pobre e preto da favela. Então, o sistema é esse, né? Ele tem um tipo de comportamento para uma classe e um outro comportamento para a outra classe. Você lembra do Jefferson, que era, sei lá, parente lá, amigo do Bolsonaro, que ele recebeu a Polícia Federal aos tiros e ninguém encostou um dedo nele. Ele recebeu a Polícia Federal aos tiros na mansão dele lá e ninguém tratou ele mal. Ninguém deu um peteleco no ouvido dele. Ninguém encostou nele. Mas digamos, na favela, você tem que chegar matando. O BOPE é treinado para entrar matando. Não é perguntar se você... Ei, posso entrar? Não, é treinar para matar. Então, pensa no tratamento que a segurança que o Estado dá para a favela, mas o tratamento que dá para o traficante, para o criminoso que mora numa mansão. É diferente. Então, na filosofia, você vai estudar biopolítica, tanatopolítica, né? O Júnior, eu até expliquei para o Júnior tanatopolítica, né? Que é a política de morte que o Estado produz todos os dias. Então, o Estado, ele tem que matar para, digamos, enxugar gasto, né? Não gastar dinheiro, né, com tanta gente. Então, por quê? No Brasil, 80% da população é pobre. Então, para você não gastar tanto dinheiro com pobre, é necessário que eles morram. É triste dizer isso, mas a filosofia vai tratar disso. Vai tratar de como o Estado age, como as empresas agem, para que você seja uma pessoa submissa, doente, deprimida, mas submissa sobretudo, né? Uma pessoa obediente e submissa. Você tem que ser obediente ao seu patrão, obediente aos seus pais, obediente ao seu pastor, obediente, enfim, ao seu trabalho. Você tem que valorizar, você tem que endossar tudo, né? Eu estou sofrendo, mas o trabalho dignifica um homem, né? A gente tem essa máxima, né? Mas se o trabalho adoece o homem, adoece as mulheres, adoece todo mundo, ele está dignificando alguém ou ele está adoecendo alguém, ou está humilhando alguém com o seu salário, né? Então o Estado ele é ineficaz, mas você vai para a igreja, se sente bem, se sente reconfortado, você tem uma promessa, e aí você vai sendo engambelado e aí você não se revolta. Você aceita e naturaliza a humilhação. Por exemplo, a filosofia vai trabalhar com o conceito de humilhação. A sociologia vai trabalhar. No Brasil, nós temos o Gessé Souza, que trabalha o Brasil dos humilhados, e tem a Márcia Tiburi, que trabalha complexo de vira-lata, análise da humilhação brasileira. Então, essas pessoas estão pensando a lógica das coisas. Como é que as coisas funcionam sem que há alguém dizendo, é isso. Então, a filosofia tenta compreender como as coisas acontecem por meio do pensamento. Ou seja, essas coisas não vão ser ditas. Por exemplo, o Estado não vai dizer, olha, isso que nós estamos fazendo é uma tanata política. Não vai ser, gente. Ele não pode ser. O Estado não pode matar. Ele não tem autorização para matar. Ele tem uma Constituição para obedecer, em tese. Mas o Estado não obedece à própria Constituição. Quem estuda concurso público está estudando um monte de lei, um monte de coisa, ética do serviço público. Chega lá, é tudo diferente. É tudo diferente. E é proposital, não é diferente porque eles falharam alguma coisa. É proposital, né?
Então, há uma incoerência entre o discurso, entre a teoria e a prática, entre o que está na lei e o que se aplica na vida, e a filosofia, a sociologia, o conhecimento científico, intelectual, vai dar conta disso. E tem dado conta, né? Só que, nos últimos anos, os intelectuais foram muito perseguidos, né? Muita gente se exilou por conta dos seus trabalhos, né? A Márcia mesmo foi exilada, né? Então, o conhecimento filosófico, ele trabalha muito essa questão da análise muito crítica, objetiva, nada subjetivo. Então, eles olham para os fenômenos sociais com uma distância, sabe assim, tipo assim, a pessoa pode ser cristã, mas ela vai fazer uma análise crítica da religião cristã sem que a crença dela fale mais alto, entende? É nesse sentido. Ele não está colocando ali a religião dele, por exemplo, acima das outras, vai fazer uma análise, né? Então, vai ter pensadores, conservadores, que vai fazer análise da sociedade, da religião, e vai fazer crítica, mas vai continuar sendo religioso. Eles conseguem separar o que é objetivo, que está fora dele, o que é subjetivo, o que é dele, do sujeito, né? Então, saber diferenciar o mundo, né, digamos, o objeto da gente, é válido na hora de argumentar, na hora de pensar as questões. Eu tenho notado que, gente, tem caído um outro eixo temático nas provas. A Cris me falou sobre uma prova, que caiu a questão da educação dos pais sobre os filhos, agora caiu a questão dos exames, né, que os alunos e as pessoas que fazem concursos se submetem. Tudo isso é cultura. Esses temas que estão caindo nos concursos se relacionam com a cultura. Então, é outro eixo temático que tem caído. E a gente pensa, é um tema aleatório? Bom, é aleatório dentro do que a gente espera, mas se refere à cultura. Então, a cultura tem seus costumes e hábitos, né? E um desses costumes é passar em exames, né? E educação também é cultura, né? Se transmite conhecimento, né? E isso tudo é cultura, e muitas vezes a gente ignora a cultura como se tudo que fosse da cultura fosse natural, fosse, digamos, não criticável, né? E a cultura, ela tem que ser criticada no sentido que nós temos que pensar sobre aquilo que nós fazemos uns com os outros. Senão, a gente pode naturalizar, por exemplo, a tortura. Não sei se vocês já passaram por isso, mas eu, por exemplo, tive um vizinho que uma vez, não sei o que ele fez, ele era um menino de, sei lá, 11, 12 anos, 13 anos, ele tinha aprontado, e a mãe colocou ele no milho, de 8, na hora 7 horas da manhã, até 6 horas. Ou seja, o dia inteiro. Ele ficou o dia inteiro no milho. E aquilo, na minha cabeça, era feio, era triste. Mas, o que eu vi da minha mãe? Mas é a mãe dele que está educando. Minha avó também fazia isso, minha mãe também fazia isso. E aquilo, depois de muito tempo, eu fui saber que era uma tortura. E que aquilo ali não era educação. Que aquilo não iria. E, inclusive, ele não melhorou depois disso, né? Ele ficou com mais ódio, com mais raiva. Então, você deixar uma criança no milho o dia inteiro para sair depois com o joelho sangrando, não é uma forma de educar, né? Mas essa mãe, na época dela, aquilo era normal. Isso é cultura, tá, gente? Mas a cultura quer dizer que ela é boa? Não, necessariamente não. Aquilo que ela fez com o filho dela é muito violento. Isso pode ter traumatizado ele, inclusive. Depois de uns anos, ela teve que tirar ele da cadeia. Ou seja, ela gerou, em vez de educar, fazer ele refletir, pensar sobre o que ele fez, ou conversar com ele, enfim, tudo isso é muito complexo, né? Mas ela plantou mais ódio e mais raiva no próprio filho. Ela piorou. Mas isso era cultura. Ela aprendeu isso com a mãe aprendeu com a avó. Então, ela repetiu. Quer dizer que isso é bom? Não. Mas por que ninguém pensou nisso? Por que eu mesmo não pensei? Porque minha mãe também disse, olha, eu era criança também, né? Isso era comum na roça, as pessoas faziam isso. Mas quer dizer que é bom? Quer dizer que funciona? Não. Deixou ele mais revoltado. Então, nem tudo que é cultural é bom. Nem tudo que é moral é bom. Por exemplo, naquela época, deixar uma criança o dia inteiro no milho era moral, era bom, era aceito. Hoje isso não é aceito. Mas tem gente que pratica, né? Tem gente que
inclusive espanca os filhos, né, e tal. Isso não pode ser aceito, né? Então, muitas crianças não sabem que existe, por exemplo, o ECA, né, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, e que tem coisas que elas não podem se submeter. Então, a cultura, ela é muito violenta, inclusive no Brasil. Então, quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de hábitos, de crenças, de valores e costumes que uma sociedade produziu e que, no entanto, pode ser boa e pode ser ruim, né? Então, o conhecimento científico é o conhecimento que busca fazer uma observação, tá? Então, vai ter, digamos, etapas, né? Por exemplo, experimento químico, né, com substâncias químicas, e aí você vai ter deduções, você vai ter comprovações, você vai ter ali, né, digamos, uma dedução de algo que vai se comprovar, né, por meio da experiência ali, da experimentação. Mas o conhecimento científico, ele pode ser também um conhecimento baseado no raciocínio. Então, por exemplo, cientista não é só aquela pessoa que tem um jaleco branco, que tem um cabelo igual do Einstein, um cara de maluco. O conhecimento científico ele pode ser um conhecimento intelectual. Então, a pessoa que pesquisa filosofia, ele pode ser considerado cientista, um cientista social, né? Ele pensa a sociedade, ele interpreta a sociedade, ele cria palavras para interpretar a sociedade. Por exemplo, tanatopolítica. Thanatos vem de Thanatos, que era o deus da mitologia grega, era um deus da morte, o deus que se encarregava das almas, né, que morriam, né, e ia para o inferno, ou para o inferno deles, né, porque não acreditavam no inferno naquela época, né, existia cristianismo na Grécia. E aí, política, né, é o estudo, né, das relações humanas, como as pessoas se organizam, como elas interagem entre elas. Isso é política, diferente de politicagem, tá, gente? Né, eu sempre falo que existe política, que é a interação, os acordos que a gente faz entre nós. Por exemplo, essa aula é uma aula expositiva, mas o que a gente está fazendo aqui é político. Então, uma pessoa fala, outro ouve, né? Eu passo a vez para vocês falarem. Então, isso é um acordo político, um acordo de civilidade, né? Então, isso é político, isso é bom. Agora, a politicagem, que é usar a influência, o conhecimento, o poder econômico, ou o capital cultural para manipular, para enganar o outro, isso é safadeza, é politicagem, e aí é sacanagem. Aí, quando as pessoas deturpam a política para fazer a politicagem, a safadeza, aí as pessoas confundem uma coisa com outra. E aí que está o problema, né? A gente começa a achar que todo mundo é igual. E aí que, enfim, as empresas ganharam 600 bilhões de isenção fiscal esse ano e ninguém ficou revoltado com as empresas, né? 600 bilhões de isenção fiscal. Então, é muita coisa. Enfim. Então, o conhecimento científico é baseado na observação, experimentação e comprovação sistemática. Ou seja, você vai ter o conhecimento sociológico, você vai ter o conhecimento, sei lá, até o psicanalítico, né? A psicanálise trabalha com observação, com análise, e com métodos, por exemplo, né? Você tem métodos, né? Quando você vai fazer uma pesquisa bibliográfica, você vai utilizar autores, você vai trazer um corpo de autores que tenham se debruçado sobre o tema, né? Quando você vai fazer um experimento químico, você vai trazer conhecimentos da área para testar alguma coisa, comprovar alguma coisa. Então, tudo isso tem um método, tem uma organização. E tem, digamos, uma organização sistemática, que é a mesma coisa do texto dissertativo argumentativo. Vocês notam que o texto ele tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. E todas essas três partes têm que se interrelacionar. Ou seja, essas três partes têm que dialogar, têm que estar em harmonia. Ou seja, eu não posso falar uma coisa na introdução, falar sobre outra na argumentação, no desenvolvimento, e falar sobre outra coisa na conclusão. Essas três partes têm que dialogar, têm que se interconectar, têm que se interrelacionar, e tem que rolar um interdiscurso. Ou seja, o discurso que eu começo lá na introdução, eu tenho que manter ele coerentemente até o final. Por isso que é difícil.
talvez fazer um texto dissertativo argumentativo. A gente não está acostumado a sistematizar o pensamento. A gente não está acostumado a criar lógicas para as coisas. E isso a gente aprende no conhecimento científico, no conhecimento filosófico. Então, por isso que eu sempre recomendo a vocês filosofia prática, né? Porque é um livro de filosofia, o nome já é interessante, né? Filosofia prática. Muita gente pensa, filosofia é só pensar no abstrato. Não, né? Você pode filosofar sem ficar ali, né? Passando por erudito, né? E esse livro, ele trata de questões do cotidiano e traz autores da filosofia para pensar o cotidiano, o que é muito interessante, né? Trazer a filosofia, ela pode nos ajudar a compreender o nosso estado de alienação, né? Nosso estado de ignorância, né? Ou seja, ignorantes todos nós somos, né? Ninguém sabe tudo, todo mundo desconhece muita coisa, mas, digamos, em contraposição à burrice, que é uma atitude de uma pessoa, por exemplo, que ela não sabe, não quer saber, não, enfim, não tem curiosidade, e ela acha que ela é muito esperta, que ela é muito inteligente, e que, portanto, ela quer impor o pensamento dela, as crenças, os valores dela acima dos outros. E isso é o comportamento do burro que eu sempre falo, é o comportamento que o Theodor Adorno falava num dos livros deles, né? Dialética do Esclarecimento, que é um livro super complexo, super difícil. Ele falava dessa pessoa fechada em si mesma, que não está aberta para o outro, para o conhecimento, para o diálogo, não tem uma escuta sensível, uma escuta ativa. E aí, essa pessoa fechada, ela acredita que tudo que ela pensa sobre o mundo, sobre a sociedade, está tudo respondido, e aquilo ali é a verdade absoluta, e qualquer coisa fora disso está errado, está diferente, errado, e deve ser eliminado também. Então, esse sujeito, esse tipo de ser humano, ele está muito em evidência no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, por conta de uma questão até econômica, e política e cultural. E as redes sociais contribuíram para esse, digamos, esse afloramento, ou para essa, digamos, essa mistificação das massas, né, ou para a manipulação dos afetos da massa. Então, hoje é mais fácil você entrar na rede social e se tornar uma pessoa raivosa, odiosa, preconceituosa, do que se tornar uma pessoa mais empática, mais humana e mais respeitosa. Por isso que muitos temas da Sebrasp caiu sobre fake news, segurança, democracia, Constituição, por conta da questão cultural que a gente está vivendo nos dias atuais, desde 2013, 14, por aí, que a gente tem vivido isso no Brasil e no mundo inteiro. Isso acontece no mundo inteiro, tá? Nos Estados Unidos, na Europa. Então, o conhecimento tecnológico é aquele conhecimento, né, que pode ser aplicado às máquinas, né? Então, tanto a questão da questão digital, ou da própria máquina mesmo, a maquinaria, né, o conhecimento técnico, né, aquilo que é técnico, que visa a utilidade, a um objetivo prático, né? Esse conhecimento prático, tecnológico, ele é muito valorizado, né? Mas ele também é só um conhecimento técnico, né? Ele não pode explicar muita coisa. Conhecimento artístico, que é o que muitas vezes também a gente pode usar para argumentar, que é o conhecimento estético. Por exemplo, se você assistir um filme, ler um livro, assistir um curta, um documentário, ler uma poesia, e você aprendeu com aquilo, você obteve um conhecimento estético. Entende? São pessoas estéticas. Nós também aprendemos pelos sentidos. No sentido de ouvir, ver e sentir. Então, o ser humano ele não é só a razão, ele é também sentimento, ele é afeto, ele é sensação. Então, a gente também aprende sentindo, sobretudo sentindo. Então, se você for pensar os melhores professores, que as pessoas sempre gostam, é sempre o professor que afetou positivamente o aluno, que despertou alguma coisa nele numa aula, que tinha uma didática que chamava atenção, ou que fez um elogio. É sempre alguém que conquistou o outro pelo afeto. E isso, inclusive, o afeto, ele facilita o cognitivo.
Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Vocês já tiveram algum professor que falou algo para você e que você travou e você não conseguiu mais estudar aquela matéria, ficou travado e teve dificuldade? Isso já aconteceu com vocês? Já ouvi muita gente falando isso, assim, sabe? Ah, o professor falou uma coisa comigo e eu nunca mais esqueci, até hoje não consegui superar. E aí a pessoa teve um problema para entender aquele conteúdo. Não sei se isso já aconteceu com vocês. Não aconteceu, não, mas. Até porque se acontecesse também, eu ia responder, né? Era respondido mesmo. Aí o que acontece? Os nossos afetos, eles limitam a nossa cognição. Então, por exemplo, uma criança, por exemplo, que ela sofre muito abuso psicológico, violência, tortura, ela vai ter dificuldade para se abrir para o mundo, para aprender. O medo nela, o tempo todo, vai ficar impossibilitando que a mente relaxa, que o cognitivo e o corpo relaxem para absorver o conhecimento. Olha que coisa interessante. A gente pensa sempre o fracasso da educação, a evasão escolar, a dificuldade dos alunos de aprenderem. Ninguém, não ouço ninguém até hoje falar por que as pessoas não aprendem na escola. Aí, se você olha para a população brasileira, 80% recebe no máximo, assim, 50% recebe até 2 salários mínimos. A família de 4 pessoas, né, em média. 2 salários mínimos, até 4 pessoas. Tem famílias que estão ali só com menos de um salário. Pessoas muito pobres, vivendo sempre digamos, no limite mental. Você vive com um salário mínimo, né, gente? Tá difícil, né? Você não sabe o que você vai comer amanhã. Você não sabe se o seu filho vai comer mês que vem. Essa pessoa está desesperada, está deprimida, acaba se afogando no alcoolismo, em drogas, ou ficando muito violenta. Então, essa criança que vive num lar onde tem insegurança alimentar, insegurança psicológica, emocional, está tudo brigando, sabe? Imagina, né? As pessoas não conseguem pagar as contas, falta energia, falta gás, é um drama. Essa criança, ela não vai relaxar psicologicamente, cognitivamente. Ela vai para a escola com fome, ela vai para a escola com medo, ela vai para a escola triste, ela vai para a escola deprimida, ela vai para a escola assustada. Um ser humano não aprende com medo, triste, ou se ele sofre violência em casa, ele não vai aprender. O corpo dele está programado para fuga, para fugir, para sair daquela situação de ameaça. Então, o corpo, ele também ele nos ensina, ele também nos ajuda a aprender. Então, se você está numa situação de vulnerabilidade social, ou de violência, ou, enfim, segurança alimentar, você não consegue se concentrar. Você não consegue pensar, nossa, que poema lindo, mas eu estou com fome. Não sei se amanhã vai ter comida lá em casa. Então, a criança não consegue absorver o belo, né, se ela não sabe se ela vai comer amanhã. Então, o fracasso da escola não está necessariamente só no sistema educacional, na escola, nesse padrão chato que tem a ver com a desigualdade social. Crianças pobres sofrendo questão de segurança alimentar, sofrendo abusos psicológicos, físicos e sexuais, não vão aprender bem. Não vão, porque elas estão sofrendo. Ninguém, quando sofre, aprende, a não ser que a pessoa, né, tenha conseguido sobreviver e tenha tirado uma lição disso depois de anos de terapia. Mas uma criança, um adolescente não consegue aprender. Se ele está sofrendo, ele não consegue. Então, o cognitivo, ele se abre quando há respeito, a escuta, a comida, a educação, a reconhecimento, validação, né? Então, você valida o que o outro sente, você reconhece que o outro tem potencial, que ele tem habilidades, você valoriza isso. Então, você desperta o cognitivo desse ser humano. Agora, se você só tem pai e mãe te xingando, falando que você não é nada, só reclamando de você, a escola só reclama de você, e aí você não sabe se você vai comer amanhã, se vai estar vivo, se vai estar vivo no mês que vem. Você não vai ter interesse pelo conhecimento. Você não vai ter interesse. Então, o fracasso na escola é algo que já se espera que seja, né?
o Darcy Ribeiro falava, né? O fracasso na escola é um projeto, né? Na verdade, é um programa, né? A escola foi feita para dar errado, não foi feita para dar certo, né? Escola para pobre é para dar errado mesmo. Até porque se fosse para dar certo, e as pessoas aprendessem, nós já teríamos mudado, né? Esse país inteiro, né? 80% de pobres ia mudar, né? Ou seja, 80% da população pode ter força para mudar alguma coisa. Mas, se você deixa ela faminta, deprimida, desesperada, você quebra as pernas delas, né? Você não deixa as pessoas pensarem, sentirem desejo de aprender. Então, você quebra o desejo da pessoa de transgredir de ultrapassar aquela situação limite de sofrimento e de fome. A fome não faz as pessoas se indignarem, faz as pessoas se submeterem a condições humilhantes e naturalizarem a violência e a humilhação. Então, a fome não ajuda as pessoas digamos, a criticar o Estado pela ineficácia e incompetência. Pelo contrário, as pessoas acabam baixando a cabeça e aceitando. Isso vai impactar no cognitivo. Então, o ser humano que abaixa a cabeça para tudo, ele vai, digamos, aceitar a injustiça e não vai questionar, porque, bom, foi assim que Deus quis. Um colega meu uma vez disse assim, eu falando para ele, mas, pô, por que existem tantas pessoas pobres no mundo? Ele, Deus quis. Pô, Deus quis muita gente pobre no mundo, ele é. Falei, conhecimento religioso respondendo. Não é o conhecimento sociológico ou filosófico, ou empírico, né? Empírico não, né? Empírico no sentido científico, né? Não mas era uma crença dele de que a desigualdade era algo divino. Aí você pensa, a pessoa pensou algo religioso para algo extremamente social, cultural, econômico, e para ele aquilo já estava respondido. Isso limita a argumentação dele, invalida aquilo que ele disse, né? Mas, de repente, ele acha que é válido, o circuito que ele vive é válido. Então, a arte também nos ensina, né? O filme, a poesia, enfim, tudo aquilo que a música, por exemplo, né? Os meninos escreveram nas redações, eles colocaram música de MCs. Então, a música pode representar uma realidade, uma cultura, uma perspectiva, uma interpretação do mundo, de um povo ou de uma luta. Então, a arte também nos ensina. E esse repertório artístico ele pode ser utilizado também numa redação e é super válido, tá? Então, deixa eu adiantar aqui. Tá, tem um conhecimento intuitivo, né? Que é aquela voz de dentro da gente que diz vai dar merda ou vai dar bom, e ouça. Toda vez que eu ignorei minha intuição, eu me dei mal, tá? Então, não sei de onde vem isso, né? Tem gente que acredita em outra vida, né? Então, esse conhecimento intuitivo, ele é algo espontâneo, né? Que não segue uma lógica, não tem uma racionalidade, né? Que organize. Mas é ligado à percepção, ao instinto, uma sensibilidade que não digamos que nos toca sem nos fazer pensar. Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu tento ser muito racional. Então, eu sempre ignoro o meu instinto, minha intuição. E aí eu sempre me dou mal, porque eu sou uma pessoa que eu tento valorizar o raciocínio, a lógica. Gente, toda vez que eu ignorei a minha intuição, eu me dei mal. Então, aquela vozinha ali que a gente ignora, ela está nos ajudando, tá? De fato, assim. Não sei porquê, não sei como, não sei explicar, mas tentem ouvir, tende a dar certo, tá? Conhecimento histórico e cultural. Então, o que a gente estava falando aqui agora mesmo? De cultura, né? Educação, percepção do mundo, da vida a partir da religião, tudo isso é cultura, né? O que a gente pensa aqui, na Ásia, eles pensam diferente, né? Então, usar o repertório histórico pode ser muito bom numa redação. Às vezes você não tem dado de uma pesquisa, não tem, não lembra o repertório artístico, né? Você pode apelar para a história, né? E aí temos que saber história, né?
Então, você saber que existiu a Idade Média, a pré-história, as civilizações clássicas, né? Existiu a Revolução Industrial, né? O Iluminismo. Se a gente não lembra disso, a gente está perdido no mundo, se perdeu, né? Então, assim, tentem organizar, digamos, o conhecimento de vocês a partir desses períodos. É muito importante que a gente organize isso, sabe? Né? Na pré-história foi assim, as primeiras civilizações foram assim, depois veio a Idade Média, Idade Moderna, sociedade pós-moderna. Pronto. Não é muito difícil. Eu lembro que quando eu cheguei na faculdade, eu tinha muita dificuldade. Mas o que eu fiz? Comecei a ler, a ler, a ler, a ler, a ler, a ler. Eu mesmo ia desenhando, fazia meus cronogramas assim, a linha do tempo, assim, sabe? E ia fazendo as anotações para tentar interpretar a realidade, né, e a história a partir daquilo que eu estava estudando. Isso me ajudou muito mesmo. Porque quando você chega na federal, gente, o professor não fica retomando conteúdo não, tá? O que você devia ter aprendido lá no Fundamental 2, no ensino médio, se vira. Você chegou lá, meu irmão, aqui é outra coisa. Ou você se vira, ou você vai ficar reprovado. Então, a federal ensina muito isso, cara, a dar seus pulos. Né? Não tem esse negócio de passar a mão na sua cabecinha, não tem recuperação paralela, né? Prova final e acabou. Senão você faz a matéria de novo. Então lá você aprende a se virar mesmo, sabe? Você vira um sujeito mais autônomo, né? Você fica esperando o professor, né, ser condescendente, né, complacente com você. Você tem que dar seus pulos. Então, era comum, final de semana, todo mundo estudar. Todo final de semana a gente estava estudando. Feriado, a gente estava estudando. Final de ano, a gente estava estudando. Né? Era muito difícil a gente ter uma folga, assim, sabe? Uma paz. Era muito difícil. A galera, inclusive, adoecia lá, tá? O que não é bom. Então, conhecimento histórico, ele é repertório. E, além disso, ele nos ajuda a interpretar a realidade. Ele é também constituinte da nossa memória, né? Então, se a gente tem memória histórica, isso quer dizer que nós temos uma interpretação da sociedade e do mundo melhor. Então, a história é fundamental para a gente entender o mundo em que a gente vive. Né? E a sociologia é fundamental para compreender a sociedade que a gente vive. E a filosofia é essencial para a gente compreender a lógica por trás do comportamento das pessoas na história, na sociedade, né? Como funciona o Estado, por que ele funciona, por que ele é tão ineficiente assim, né? Por quê? Será que é burrice? Será que é falta de competência? Já que todo mundo ali tem estudo, né? Pensa, né? Todo mundo ali tem mestrado, doutorado, tem livro publicado. Por que ele é tão ineficaz? É tão ineficiente o Estado? Tem uma razão, né, para isso, né? Às vezes a incompetência é programada, ela é, digamos, útil para o sistema, né? Então, que a educação continue sendo horrível, tá dando certo. As pessoas não se rebelam, as pessoas ficam doentes, aí o povo se mata, fica doente, fica deprimido e morre. Pronto, né? Os ricos continuam ricos, os pobres continuam pobres, a classe média continua classe média. Pronto, mantém a realidade, mantém a sociedade do jeito que ela sempre tem que se manter, né? É isso. Agora, quando a gente, que é 80%, começar a pensar, opa, tem uma coisa errada aí, a gente não devia estar naturalizando, a gente não devia aceitar pegar uma condução lotada, pagar caro para fazer uma travessia, né, passar de um município para o outro, ficar 2 horas dentro de um ônibus lotado, sendo que você paga imposto, está pagando a passagem ainda, né, porque é uma empresa privada que presta serviço. E por que a gente está aceitando tudo isso? Né? Salário mínimo é uma merda. Por que 80% da população está aceitando isso? Por que ninguém faz nada, assim, sabe? Não é tacar bomba, não, tá, gente? E isso aí depredando o patrimônio público, não, né? Nesse sentido, não. Mas por que a gente aceita isso? Por que a gente se conformou com isso? Né? Os meus pais diriam, porque as coisas são assim. Sempre foi assim. O Tim Maia, né, falava, né, enquanto uns nascem para sorrir, outros nascem para sofrer. Então, olha só, até a música tenta nos convencer de que a realidade é imutável. Né? E eu lembro que, em 2010, eu estava trabalhando num projeto, quando eu tive contato com o livro do Paulo Freire, que era o Pedagogia do Oprimido. E lá, o Paulo Freire tinha uma frase assim,
A realidade é mutável. Ela pode mudar. E quem muda são as pessoas. E eu nunca tinha ouvido esse tipo de coisa. Né? Eu sempre ouvi que a realidade era imutável. Ela não mudava. Então, aquele menino que acreditava que, que o Ives era um lugar de bacana, acreditava que sempre seria lugar de bacana. Aí, nesse projeto, eu tive contato com esse autor, que é brasileiro, e é muito mal falado, coitado, né? Porque ele, inclusive, ele faz a gente pensar e criticar, né, a realidade. Aí caraca, então a gente pode mudar a realidade? E fiquei pensando, né? Então, que a gente pode mudar? E aí, cara, foi ali que eu comecei a pensar, opa, então eu existo, né? Eu tenho força, né, na sociedade, eu posso mudar alguma coisa. E foi assim que comecei a pensar, pô, vou estudar, eu quero mudar alguma coisa. Óbvio, né, gente? Não mudei muita coisa, mas fiz muito barulho, perturbei muita gente, sabe? Deixei muita gente sem dormir. E resolvi algumas coisas. Não ganhei todas, mas ganhei muitas. No IFES, então, coitado, né? O povo lá passou mal comigo. Então é isso, né? Quando a gente não tem uma outra informação, outro discurso, a gente acredita que a realidade é imutável. Que todo mundo é muito poderoso e a gente é um bando de fracassado. E não é. Nós somos 80% da população. 80% é muita gente. Um país de 200 milhões é muita gente. Né? A gente só não acredita na gente. Porque nos convenceram disso, né? Mas a gente não precisa, né? Morrer convencido disso, né? Então, vamos lá. Opinião é sempre algo muito pessoal, né? E isso pode ser baseado em sentimentos, crenças, valores e preferências individuais. Então, por exemplo, eu não gosto de sertanejo. Eu posso, uma hora ou outra, falar, gente, isso fica ruim, que não sei o quê, mas isso é minha opinião, isso não tem embasamento, digamos, científico ou, digamos, técnico, né? O que pode ser dito de uma música boa ou uma música ruim? Qual é o critério? Né? Breganejo. Eu também não gosto. Mas, se eu disser que isso é ruim, isso é o que eu acho, o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas eu posso dizer que isso é ruim para todo mundo? Posso. Tem gente que gosta. Mas certa cultura gosta muito. E aí? Eu vou invalidar isso? Não posso invalidar. Seria discriminatório, seria até antiético, né? Então, lá no norte tem muitas essas músicas, né? Lá isso é cultura, lá para eles é muito legal. Mas eu não gosto, mas quer dizer que isso meu gosto tem algo de comprovação, tem algo fundamentado? Não, nada. Gosto também é produzido, né? Quando eu era criança eu gostava de El-Chan. Hoje eu não ouço El-Chan, gente. Pelo amor de Deus. Mas assim, a gente tá bebendo numa festa, assim, é divertido, né? A gente lembrar de músicas, né, da década de 90, que eram bem estranhas. Mas o que eu penso, é subjetivo. Mas uma outra cultura, uma outra região pode gostar muito desse tipo de música e aquilo falar algo na alma deles, falar isso, pode falar enfim, pode ter uma identificação cultural, que não é a minha identificação. Não quer dizer que o meu gosto seja melhor. E não quer dizer que a música necessariamente seja ruim, né? É ruim para mim, mas pode ser muito boa para o outro. E tá tudo bem. Então, a opinião, ela sempre é muito subjetiva. E ela não tem muito critério. O critério é sempre eu. Eu não gosto, eu não quero, eu acho chato, eu acho feio. Sabe, adolescente? Você vai perguntar coisas para eles e fala, porque eu não gosto, porque eu não quero, porque é chato, porque quê. Aquilo ali é a sua opinião, não é argumento, né? E argumento, ele dá mais trabalho. Então, o argumento, ele precisa de uma justificação racional. Eu preciso encontrar lógica, sentido, coerência, comprovação disso. E é por isso que a gente tem dificuldade. Então, eu tenho que trazer evidências, exemplos, dados que sustentam o meu argumento. Eu posso até dizer, sertanejo é muito ruim, mas quais são meus critérios para dizer? As letras sempre falam de amor, é sempre traição, não muda. Então, a temática é sempre a mesma. Aí eu começo a argumentar, tá? Aí começa. Não estou dizendo assim, é a mesma melodia, que geralmente é a mesma melodia. Já estou aqui, né?
Mas quem gosta, gente, tudo bem, tá? Mas eu tô tentando racionalizar o negócio. Então, é sempre a mesma temática. As letras são muito misóginas, machistas. Até o funk também é muito misógino, muito machista. Então, geralmente, a apelação do amor, a temática do amor, é um negócio chato, é sempre alguém que sofre, que, sabe assim, dou conta. Mas eu gosto de ouvir música americana que tem a temática de amor. E aí? Não é sempre a mesma coisa? Então, o argumento não é válido. Ou seja, é só minha opinião. Não tem validade. Eu não consigo sustentar isso. Entende? Agora, alguém que tente teoria musical vai dizer, mas é porque aqui, né, a, 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 o ritmo, ele tem uma cadência para isso, para aquilo, aí eu não entendo nada. Ou seja, continua na opinião sem fundamentação. Tá vendo? Então, essa é a diferença, tá, gente? O argumento, ele sustenta. A opinião, ele nunca se sustenta. Né? E vamos lá. Eu vou ler um negócio aqui para vocês. É um poema do Drummond, que, inclusive, é um tipo de conhecimento estético, né? É um poema, ou seja, né? Artístico, que ele é não só um poeminha, né? Não é, o poema nem sempre ele visa a beleza, tá, gente? Assim, a beleza pode estar na forma, no conteúdo, muitas vezes não está, que é o caso do Drummond, que era um poeta. Olha que coisa louca. O poema, geralmente, ele tem no centro do discurso o eu lírico, né? É aquele que sente, que sofre, que apela para o subjetivismo. O Drummond, ele fazia algo muito, muito, acho que é isso que faz ele ser genial. Ele usava subjetivismo para falar do mundo objetivo, daquilo que estava fora dele. Ele usava o lirismo para denunciar as injustiças sociais. Então, o subjetivismo dele era, ao mesmo tempo, objetivo. Ele fazia da melancolia dele, dos sentimentos dele, uma denúncia sobre algo que ele vivia. Então, ele estava ali, né, o Brasil se modernizando, né, e ele percebia algumas injustiças, algumas coisas no Brasil que eram tristes, e ele escrevia sobre isso, né. Então, Morte do Leiteiro. Eu vou trazer esse poema aqui para trabalhar a interpretação e, enfim, discurso, né. Há pouco leite no país, é preciso entregá-lo cedo. Há muita sede no país, é preciso entregá-lo cedo. Há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então um moço que é leiteiro, de madrugada, com sua lata, sai correndo e distribuindo leite bom para gente ruim. Sua lata, suas garrafas e seus sapatos de borracha vão dizendo aos homens no sono que alguém acordou cedinho e veio do último subúrbio trazer o leite mais frio, o mais alvo da melhor vaca, para todos criarem força na luta brava da cidade. Na mão, a garrafa branca não tem tempo de dizer as coisas que lhe atribuo, nem um moço leiteiro ignaro, desconhecido, né? Morados na rua Namu, empregado no entreposto, com 21 anos de idade, sabe lá o que seja impulso de humana compreensão. E já que tem pressa, o corpo vai deixando à beira das casas uma apenas mercadoria. E como a porta dos fundos também escondesse gente que aspira ao pouco de leite disponível em nosso tempo, avancemos por esse beco. Peguemos o corredor, depositemos o litro, sem fazer barulho, é claro. Barulho nada resolve. Meu leiteiro tão sutil, de passo maneiro e leve, antes desliza que marcha. É certo que algum rumor sempre se faz. Passo errado, vaso de pão no caminho, cão latindo por princípio, ou um gato quisilento. Há sempre o senhor que acorda, resmunga e torna a dormir. Mas este acordou em pânico. Ladrões se festam pai. Não quis saber de mais nada. O revólver da gaveta saltou para sua mão. Ladrão se pega com tiro. Os tiros da madrugada liquidaram o leiteiro. Se era noivo, se era virgem, se era alegre, se era bom, não sei. É tarde para saber. Mas o homem perdeu o sono, de todo, e foge para a rua. Meu Deus, matei o inocente. Fala que mata gatuno também serve para furtar a vida de nosso irmão. Quem quiser que chame o médico, polícia, não bota a mão neste filho de meu pai. Está salva a propriedade. A noite geral prossegue. Amanhã custa chegar.
mas o leiteiro, estatelado, ao relento, perdeu a pressa que tinha. Da garrafa estilhaçada, do ladrilho de acereno, escorre uma coisa espessa, que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, suavemente se tocam, amorosamente se enlaçam, formando um terceiro tom, a que chamamos Aurora. Esse poema do Carlos Drummond. E o que ele está falando aqui? O que vocês entendem aí? Fala aí para mim, gente. Podem, sei lá, podem arriscar aí. Vocês estão acordados, estão vivos? Algum acontecimento da época, né? Aí ele está revelando aí nesse poema. Talvez a guerra, né? Falou de sangue, né? Falou de os movimentos, então ele quer retratar, né, o que aconteceu na época. A Nai, quer falar, Nai? Pode responder ela, depois eu falo, professor. Não, pode falar. Já falei pra caramba. Não, você está na vez, então eu preciso. Talvez a Não, pode pergunta falar. que ela fez, talvez é a minha resposta. Então, por isso que eu estou falando para o senhor responder ela, entendeu? Não, pode falar. Já falei durante 1 hora aqui, 1 hora e meia. Então, tipo assim, é bem. Uma conclusão positiva disso ficou uma mensagem passada para nós, pelo menos para mim, vou dizer por mim, claro, né? Esse moço que é leiteiro, na madrugada com a sua lata, me traz uma lembrança de um poema, que não deixa de ser um poema, certo? É um poema. É um poema. Nisso caem muitas questões de concurso que a gente se atrapalha. E me deixa uma mensagem de interpretação que eu tenho dificuldade de entender o gênero dele. João, quer falar alguma coisa, João? João, você tá dormindo aí, não, João? Então, assim, quando ele fala de leite aí, de alguma coisa, e do leiteiro que sai chutando a lata e tal, na minha concepção, pode ser que ele está falando dos trabalhadores que saem cedo para poder trabalhar, para poder ganhar essa questão do leite, aí falar, há muita sede, que nem está aí mostrando, há muita sede no país, e é preciso entregar você. Eu não sei se fala isso do trabalho, que é exaustivo para a população, né? De sair cedo para poder lutar, para poder ganhar, não acho que é isso, essa questão da madrugada. Na minha concepção, fiquei mais ou menos com essa concepção, né? Bom. Olha, chegou minha vez, né? Fala aí. Assim, para uma análise superficial, a gente dá para analisar aqui, tipo assim, é um trabalhador, né? Um simples trabalhador, leiteiro. Ele sai, como o texto fala, sai para entregar leite, só que tem a questão da violência urbana, né? Que hoje os pessoal, tudo em si só se resolve com violência. Na música do Projota, O Homem que Não Tinha Nada, se trata de um trabalhador onde ele perde a vida por violência, só que não se trata de uma violência tipo assim, do cara que acordou e estava em casa, entendeu? Se trata de uma violência de uma pessoa banalizada assim pelo sistema que escolheu outros meios para buscar um resultado, né? Que no caso roubar. Assim, ele fazia o papel dele bem, né? Que era entregar o leite, aí como na perspectiva da sociedade tudo só se resolve com violência, é basicamente isso. É igual praticamente eu estar aqui em casa e um policial pular um muro para pegar um bandido que está aqui dentro de casa e eu meter tiro no policial, sendo que ele queria fazer uma coisa boa, né? Caraca, você é demais, cara. Você é bravo demais, é isso. Exatamente isso. Olha que interessante, né? O Brasil é um país, uma cultura muito marcada pelo autoritarismo e pela violência. É um país muito violento. E há no país uma legenda, que ladrão se mata com tiro. Então, a gente pensa assim, né?
eu faço a justiça, no caso, né? O ladrão, eu mato. O ladrão é aquele ser negativo, aquele que rouba, aquele que invade a propriedade, né? E aí você, por exemplo, o Estado, nesse caso aqui, desaparece. Quem resolve é o indivíduo. Já é um problema, né? A gente não vai sair resolvendo as coisas, né? Se fosse nosso jeito, né? A coisa estaria pior, né? Mas, se há essa legenda no país, quer dizer que esse país resolve tudo na base da violência. E o que talvez faça a gente pensar é que se mata muito inocente em nome de combate à criminalidade. Se mate muito jovem, muito moço, muito trabalhador em nome da propriedade, em nome, enfim, de algum valor patriótico, né? Então, antes da gente saber quem é, se é um inimigo, se é um trabalhador, a gente mata, né? Então, assim, isso é, digamos, o puro suco do fascismo brasileiro. Esse cara tá aqui, sei lá, não lembro a técnica. Todo mundo é muito velho, não. Aquela Glória Maria entrevistou Drummond, cara. Gente, né? Mulher, enfim, tinha 500 anos, né? Tô brincando, mas tá falando aqui de um trabalhador que acordava cedo e entregava. Ele fala até aqui, Gabi, saindo correndo, distribuindo leite bom para gente ruim. Então, era uma pessoa que trabalhava, fazia seu trabalho, mas que, né, às vezes fazia barulho, e às vezes pessoas assustadas, as pessoas que não estão assustadas, elas ficam irracionais. E o que a gente viveu e vive no Brasil, tem vivido constantemente? Muito medo, muita ameaça, o tempo todo as pessoas estão produzindo pânico nas famílias, na sociedade. Então, não sei se vocês ouviram falar de... Nossa, dá até vergonha de falar um negócio desse, gente. Sempre sinto vergonha, mas teve gente que acreditou em mamadeira de piroca, kit gay, teve gente acreditando em banheiro, sei lá, de doutrinação sexual nas escolas. Então, você pensa, você cria pânico na sociedade, você cria inimigos também, e você, quando você cria inimigos públicos, você diz, é preciso fazer alguma coisa. Teve um sujeito aí de uma igreja que disse isso, é preciso fazer alguma coisa. Você cria liberdade para o outro matar. Isso é o germe, digamos, a lógica do fascismo. É necessário eliminar o outro, porque o outro é uma ameaça ou perigo. E eliminar sem pensar, só eliminar. E se mata muito inocente, né? O documentário que você viu, não sei se você assistiu tudo, né, Júnior? O Auto de Resistência era isso, né? Os caras chegavam lá, tiro, né? Era inocente, pô, foi mal. Então, morre-se muito filho, muita criança, muitas mães perdem seus filhos. Um país, digamos, de tanto trabalhador, meu Deus, tão trabalhador, mas com tanta gente ruim. Gente, vou abrir aqui. Você viu você comer um negócio? Acho que voltou, né? Enfim. É um poema muito triste, mas eu gosto dele porque ele tem essa sensibilidade de trazer assim, não se resolve tudo com violência, né? É necessário pensar que nem todo mundo é ladrão, é necessário, talvez, que o Brasil, o país, mude essa legenda, né? Talvez o ladrão não seja ladrão, talvez não é com tiro que a gente resolva. E aí, é muito interessante. Júnior, e a sua interpretação tá ótima, tá? Da alegria de dar aula mesmo. Só não foi o suficiente para a FGV. E? Para FGV? FGV, não sei não, cara. FGV... O povo da FGV não é feliz. A FGV tem uma esquizofrenia, cara, que eu vou te dizer, viu? Não, a FGV, o povo não tem mãe, não... O povo é infeliz, sabe? O povo que não... O povo que não tem Deus no coração.
Próximo concurso que eu pegar essa banca, eu vou moer ela de porrada. Mas aqui, olha só que interessante, ó. Na garrafa estilhaçada, no ladrilho já sereno, escorre uma coisa espessa. O que vocês acham que é isso aqui, essa coisa espessa? Acho que seja o sangue, né? Isso, é o sangue. Que é leite, sangue, não sei. Por entre objetos confusos, mal redimidos da noite, duas cores se procuram, o branco e o vermelho, né? Isso. Suavemente se toca, amorosamente se enlaçam. Então, o branco, que pode significar leite, o alimento, ou a pureza, se mistura com o vermelho do sangue, que poderia também ser amor. Ó, amorosamente se enlaçam. Né? A pureza digamos, do trabalhador, né? Que até pergunta se é virgem, se é alegre, se era bom, não sei, é tarde para saber, né? Naquele se retrata muito bem naquele documentário, o Auto... De resistência, né? Isso, que o policial mata sem saber se era estudante, se era, entendeu? Se era pai de família. Pô, cara, você lembra dos funk dos anos 90? Uhum. Que falava assim, tinha letra, né, nessa época, né? Que era... Tinha o rap do Silva. Sim. Ele só morreu porque era funkeiro, né? Os pessoal tocam muito nas favelas. Isso eu achava bonito, assim, o funk nessa época dos anos 90 eu gostava, tá? E eu gostava porque tinha uma letra, tinha uma denúncia, né? Tem um funk, acho que é do Bob Rum, gente, que eu acho lindo e eu acho triste. Que ele fala assim, tem gente que chora de felicidade, mas há outro choro no chão da cidade. Gente, olha que coisa bonita. Isso era um funk, né, dos anos 90. E tinha uma crítica, né? No tempo que valia, né? Que dava pra usar na redação. Hoje não dá pra usar subjetivo. na redação. Aqui, é subjetivo? É subjetivo, mas, poxa, né? Cantar a periferia pode ser isso também, né? Cantar das dores, né? Não falar senta, soca, soca, né? Kika, kika, né? Pode ter também isso, mas só isso também não dá, né? Mas essa música do Bob Rum, gente, é tão bonita, né? Falando, ele fala na música inteira, ele fala das desigualdades, né? Das pessoas, das crianças com fome. Num país de 80% de gente pobre, você denunciar isso é muito mais producente para o cidadão. A gente começar a sentir, através da música, aquilo que a gente vive, aquilo representado, e talvez denunciar. Talvez hoje a gente viva muito mais o senta, senta, quica, quica, que não faz a gente criticar e avançar para uma consciência, que a gente perca nosso tempo ouvindo só besteira, né? E não pensa um pouquinho, né, a mais sobre aquilo que a gente está vivendo. Então, a música, a poesia, a novela, ou o livro que a gente lê, isso também forma nosso caráter, forma a nossa consciência. A depender da qualidade, nem tanto, né? A depender da qualidade, você pode ter um cérebro apodrecido, um brain rot, né? Ou você pode começar a pensar, por que existe tanta pobreza? Por que desde que eu nasci, se fala sobre vamos acabar com a pobreza, vamos melhorar a educação, e não melhora? Por que não melhorou? Se tem tanto dinheiro, trilhões arrecadados todo ano. Não é incompetência, né? Dinheiro tem, mas tem muita coisa acontecendo. Mas o que está acontecendo? Talvez o conhecimento sociológico, filosófico, até psicanalista, possa responder algumas questões para a gente. Nesse livro que eu indico a vocês aí, a Filosofia Prática, a autora traz filósofos, sociólogos, psicanalistas para repensar o cotidiano. Aí tem 3 perguntas lá que ela coloca, que são o centro do debate, né, ético, né, e político, que é como nos tornamos quem somos, né? Ou seja, por que eu me tornei essa pessoa que eu sou, né? Tem outra lá também assim, o que estamos fazendo uns com os outros? Que pergunta boa, né? O que estamos fazendo uns com os outros? Isso é muito bom. Nos dias de hoje, está melhor ainda. E como viver junto? É muito boa. Essas 3 perguntas são incríveis, assim. Se a gente pensar todo dia nessas 3 perguntas, cara, a gente muda a nossa vida, assim, sabe? Apesar Esperando meu livro chegar, que eu tô ansioso já.
Eu li ele, eu comprei ele em 2014, cara. Foi quando eu comecei a ler as coisas. Aí ela cita muito autor e muita obra. Por isso que eu falei que ele é bom para repertório sociocultural. Porque foi a partir daquele livro ali que eu comecei a ler outras obras, né? Tipo uma pirâmide, sabe? E aí comecei a ler outros autores. E aí ela que me apresentou esses autores. E aí ficava assim, caraca, que doido, que massa, que isso aqui, sabe? Assistia as palestras do Café Filosófico, ela tem uma oratória muito boa. E eu ficava assim, nossa, tem um mundo para ser descoberto aqui, né? Um mundo para ser descoberto. Foi que eu entendi que o Estado funciona de determinada forma, de propósito. Então, todo discurso eleitoral, com aquelas coisinhas, eu falei, tá, vai me enganar, a pesca do otário, né? Então, por exemplo, na época eleitoral, o que muita gente faz? Apela para os valores da família, da igreja, da prosperidade, mas a pessoa é eleita e o que ela faz? Ela vota contra a taxação das grandes fortunas, né? Taxação, o Congresso está derrubando lá o projeto de isenção fiscal para quem ganha até 5 mil. Congresso, deputado, senador, que o povo elegeu, está votando contra a gente ser isento de pagar impostos e receber até 5 mil. Mas eles votaram contra taxar os milionários, que têm grandes fortunas. Aí você pensa, um Congresso que é eleito pelo povo, aí você vai olhar quem está no Congresso, eu li hoje, 72% da bancada do Congresso é fazendeiro e empresário. Eles vão votar de acordo com os interesses deles, né? O povo está votando no patrão. O povo está votando em latifundiário. Gente que escraviza criança, escraviza gente para trabalhar nas fazendas deles. Por que a gente vota no nosso algoz? Esses caras estão lá destruindo a nossa vida e a gente continua votando neles. Sabe? Como a gente consegue fazer um negócio desse? Né? E aí, a gente tem aquela cultura, né? Acha que o presidente vai dar conta de tudo, que ele é o imperador. O presidente não é imperador. O presidente, ele, na verdade, ele fica com as mãos atadas diante do Congresso. É o Congresso que resolve tudo. O Congresso pode derrubar vetos do presidente. Né? Ele que autoriza o orçamento. Não é o presidente que cria orçamento e fala vai ser assim. O Congresso que libera o orçamento. E ele altera o orçamento que o próprio presidente passou. Então, assim, o Congresso é o câncer político desse país, gente. É uma desgraça. Então, nas próximas eleições, o povo vai ficar lá brigando pelo presidente. E vai votar num deputado filho da puta, escravista, ruralista, empresário. E aí, cara, vai vir uma desgraça de novo. E aí, quem é milionário vai pagar menos impostos, quem é pobre vai pagar mais impostos. Agora eles derrubaram um veto e a gente vai pagar, a conta vai subir 3%, acho que no próximo ano. E você fica assim, né? Como é que a gente chegou nisso, né? Como é que a gente vota no nosso próprio algoz, né? A pessoa que não está pensando na gente. E talvez esse clima de todo mundo é inimigo, todo mundo enfim, é perigoso, talvez matar seja a melhor saída, seja uma medida talvez perigosa para a gente. O poema do Drummond, ele traz uma denúncia social, né? De uma sociedade violenta, de uma sociedade que perdeu a empatia, a sensibilidade, a reflexão, a capacidade de pensar antes de agir. E talvez a gente tenha aprendido nos últimos anos, quer dizer, talvez a gente tenha aprendido desde sempre a agir sem pensar, né? E talvez mais do que sei lá, do que tudo, a gente precise parar um pouquinho para pensar e analisar com calma, sem, digamos, sem ser levado pelas emoções, né? E, enfim, vou encerrar aqui, né? Porque vai dar 9 horas já, acho que eu comecei 7, nem lembro mais. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer chorar, quer se desesperar, quer... Não, minha parte eu tô tranquilo até agora. Tá de boa, né? Sobreviveu, né?
João tá acordado, João, ou já tá dormindo? Acho que Bom, dormiu. gente, tá dormindo, João. Ó, João, tô de olho em você, hein, João. João tá dormindo. João, você tá fazendo o quê, João? Você tá no banheiro, tá nem aí, né? Já foi dormir, já deixou a câmera aí. Bom, gente... Boa noite aí para vocês, bom feriado aí. Eu vou trabalhar um pouquinho, vou cuidar da casa. E é isso, né? Até a próxima aí. Bom, boa noite, Valdinólia, João. Boa noite. Boa noite, Júnior. Valeu pela participação. Valeu, monstro. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau.